Bom, aqui a gente tem o nosso diagrama entidade de relacionamento do projeto de banco de dados para a biblioteca virtual. Aqui em cima a gente tem a tabela usuário, com o campo de usuário sendo a chave primária, outro campo nome usuário, e-mail e senha, todos varchar not null. Aqui ao lado a gente tem a tabela de alunos com o campo ID aluno, fazendo uma referência ao campo ID usuário, da tabela usuário. Também temos os campos matrícula e data de nascimento do aluno, todos not null. A tabela aluno tem uma relação de 1 para 1 opcional com a tabela de usuário. Mais abaixo a gente tem a tabela de funcionários com o campo ID funcionário, que é uma referência ao campo ID usuário, da tabela usuário, e o CPF, que é um integer unique not null, e a tabela funcionário tem uma relação com a tabela de usuário de 1 para 1 opcional. Aqui a gente tem a tabela de autor, que tem um único campo, que é o autor livro, que é um char de até 500 posições, que é para o nome do autor, é um not null e é a chave primária dessa tabela. A gente aqui embaixo tem a tabela de acervo, que tem o campo ID livro como inteiro e a chave primária da tabela, o nome, gênero do livro e o autor, o acervo autor livro, que faz referência ao campo autor livro da tabela autor. A gente tem a classificação indicativa, que a gente colocou um check. A classificação indicativa não pode ter qualquer número nulo, ela tem que ser um número de uma classificação real. E a gente também tem o campo nome editora, que é um char. A tabela autor tem uma relação de 1 para 1 ou vários com a tabela acervo. Mas aqui ao lado a gente tem a tabela temática, que tem o campo código livro temática, que faz referência ao campo ID livro da tabela acervo, e o nome do tema, que é um char de até 200 posições. A tabela temática tem uma relação de 1 opcional para 1 ou vários com a tabela acervo. Mais abaixo a gente tem a tabela de downloads livro, com o campo download livro, que é um inteiro e a chave primária da tabela, o número de downloads, o código do livro, que é um campo que faz referência ao campo ID livro da tabela acervo, e o link do livro para baixar, para download, que é um char de até 1000 posições, unique e not null. A tabela downloads livro tem uma relação de 1 para 1 com a tabela acervo. Mais abaixo a gente tem a tabela destaque livros, que tem o campo código livro destaque, que é uma referência ao campo ID livro da tabela acervo, e o campo número download destaque, que é uma referência ao campo ID download livro da tabela downloads livros. A tabela destaque livros tem uma relação de 1 opcional para vários opcional com a tabela acervo, e tem uma relação de 1 para 1 opcional com a tabela downloads livros. Mas aqui em cima a gente tem a tabela autores destaque, que tem o campo destaque autor livro, que é um campo que faz referência ao campo autor livro da tabela autor, e o campo número download autor destaque, que faz referência ao campo número de downloads do autor na tabela downloads autor. A tabela autores destaque tem uma relação de 1 opcional para vários opcional com a tabela autor e tem uma relação de 1 opcional para 1 com a tabela downloads autor. Por último, a gente tem a tabela downloads autor, que tem o campo ID download autor, que é a chave primária da tabela, o número de downloads autor, e o código autor livre, que é uma referência ao campo autor livre da tabela autor. Essa tabela downloads autor tem uma relação de 1 para 1 com a tabela autor. Aqui agora a gente tem a implementação das tabelas no banco de dados, com o create table. Aqui algumas alterações que a gente acabou fazendo, como adicionar a constraint check na classificação indicativa da tabela acervo e adicionar a coluna nome editora na tabela acervo também. A gente tem aqui algumas inserções que a gente fez nas tabelas autor, acervo e mais embaixo na tabela temática. Alguns campos de select para verificar se todos os dados foram inseridos nas tabelas. E alguns campos de delete e outros inserts nas tabelas de usuário, aluno e funcionário. Acredito que seja isso.